Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Logo da jangada. Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro. O desenho de uma jangada e a palavra jangada, escrita no seu interior, em azul escuro. Fundo amarelo com letras em azul escuro. Escrito. Episódio introdutório. Oficina. Escrita enquanto espaço de poder e inclusão. Tela dividida como videoconferência. Logo da jangada acima à direita. Tiane Ávila à esquerda, de blusa preta. Ali Fonteca à direita, de blusa preta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para contar um pouquinho para vocês, embora vocês já tenham visto, né, nos nossos conteúdos preliminares, sobre o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, quiçá anos, né, em relação à jangada. Bom, vocês já conhecem a nossa ideia. A jangada é movida através do mote da escrita, né, criada por 2 escritoras, e a nossa ideia nesse primeiro momento é disponibilizar oficinas onde nós vamos tratar de 5 pilares que nós vamos apresentar na sequência, e é uma conversa introdutória para que todo mundo fique na mesma página. Vou começar eu, então, me apresentando. Eu sou a Tiane Ávila, sou Relações Públicas, escritora, né? Tenho 25 anos, já tenho uma trajetória aí na produção cultural junto com a minha amiga Teca. Temos alguns projetos co-criados, né? E a gente gosta muito disso. Em função da pandemia, a dimensão física das nossas produções foi obviamente comprometida, né? Nós estamos ferrenhamente respeitando o isolamento social, e a jangada é uma empreitada que visa a respeitar esse elemento importante, né, social, e também disponibilizar para vocês conteúdos ricos que a gente entende que são importantes a partir de vários aspectos. É isso. Então, gente, eu sou a Ali Fonteca. Também estou aqui co-criando este projeto, respeitando a quarentena. Esperamos que todos estejam fazendo o mesmo, e por isso o nosso convite é para um evento online. Eu sou formada em psicologia, sempre fui apaixonada por arte, uma criancinha devoradora de livros, rabiscadora de coisas, movimentadora de pecinhas teatrais e coreografias. E cá estou eu, envolvida com arte e saúde mental, que claro tem tudo a ver. E então temos hoje muitas coisas para apresentar para vocês, e eu gostaria de abordar também como que vão ser as nossas oficinas. Hoje a gente está aqui nesse momento para fazer essa oficina, digamos assim, esse episódio introdutório, uma grande índice dessa aventura. Então queremos convidá-los para mais novidades que surgirão em breve, e vamos falar um pouco sobre como que vai ser para vocês estarem conosco nesse encontro. Na medida em que tudo for acontecendo, vocês vão ser comunicados em relação às datas. Vai ter um formulário para quem quiser se inscrever. Assim vocês vão poder ter contato direto conosco, receber materiais exclusivos, ser lembrados de todos os eventos e desenvolver uma conexão com essa jangada que nos convida. Além disso, nós teremos então 5 episódios que visam contemplar pilares bem importantes que a gente entende para essa nova discussão sobre escrita e o fazer literário, o exercício poético e toda essa expressão e arte que se envolve. Exatamente. Só mais um complemento, né? Todos esses eventos, essas oficinas são gratuitos, então todo mundo está mais que convidado para participar. Essa formalidade do formulário é muito mais para que a gente tenha e estabeleça um vínculo com vocês, não vai haver nenhum tipo de comunicação invasiva, é mais uma oportunidade de vocês estarem perto da gente e serem regularmente avisados, né, em relação aos episódios. Mas sem mais delongas, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a primeira temática que a gente se comprometeu a trabalhar com vocês nessas oficinas, que me dá muito prazer de tensionar, porque o nosso grande objetivo com essas oficinas, como vocês já devem ter compreendido, não é ensinar ninguém a escrever, não é sobre escrita criativa, né? É sobre criar a própria escrita. E para a gente que é escritora, tanto eu quanto a Teca, a gente tem alguns elementos intrínsecos a nós que muito provavelmente, né, em oficinas mais práticas que se empenham e que têm o seu valor, mas que se empenham em promover um aprendizado sobre o processo de escrever, não são profundamente contemplados, embora estejam nas entrelinhas, né? E esses pilares, eles vêm muito com esse objetivo de tensionar outros afetos, outras emoções, outras perspectivas da nossa existência, que ao nosso entender, ao entender da jangada, vem antes, mesmo que não sejam explicitadas. Afinal de contas, nem tudo precisa ser
verbalizado, escrito, ou seja lá que tipo de manifestação a gente quiser usar para expressar um fazer artístico. E escrita é arte, né? Então, para a gente promover qualquer tipo de manifestação artística, o primeiro passo no nosso entendimento, e aí eu já revelo qual é o primeiro pilar, é ter uma determinada intenção. O que é ter uma intenção na escrita, né? A gente já falou que escrever tem a ver com pensar, é uma maneira de pensar. A escrita é uma tecnologia que foi desenvolvida pelos nossos antepassados. A gente sabe que promove uma mudança consciencial. Ela reorganiza a maneira como a gente estrutura o nosso entendimento de mundo. Mas a gente quer ultrapassar essa pegada da escrita apenas como algo que a gente coloca com papel e caneta ou, né, digitando no computador, ou seja lá qual suporte a gente usa. A escrita, para nós, ela tem uma intenção que ela é venosa, né? Ela traz um repertório de vida, de vivência, de coisas que a gente considera importantes ou não, né? Também é sobre ausências, também é sobre sombras. Então, a intenção da escrita, e é o que eu quero trazer para vocês nessa oficina, é da gente pensar, e vai ser sempre uma conversa, eu não vou ensinar o que é intenção na escrita, não sou dona desse lugar, ninguém é. Né? A arte, ela parte do pressuposto de que há uma genuidade na criação, e ter uma intenção é uma criação genuína. A gente não pode ensinar ninguém sobre a sua própria intenção. A escrita, ao nosso ver, ela só faz sentido se a gente consegue tangibilizar essa intenção da maneira que fizer sentido para a gente, né? Então, por isso que aqui a gente não quer dizer que a escrita é só o ato de escrever como nós somos ensinados a pensar. É dar uns passinhos para trás, ou em paralelo, como eu prefiro que a gente explique, né? De trazer realmente os nossos elementos mais importantes de vida enquanto artistas para dar à luz, né? Colocar no mundo aí esses filhos, porque todos os escritos são verdadeiros filhos que a gente desperta, né? E oferece para as pessoas e para nós mesmos, né? Resumidamente, é um pouco sobre isso. Teca. Certo. Agora que já conhecemos um pouco sobre o episódio 1, vou aqui explicar para vocês um pouquinho também sobre o episódio 2, que se trata sobre sensibilidade na escrita. E, novamente, como a Tiane falou, a gente acredita que alguns processos são antes mesmo do próprio fazer escrita. Assim como a sensibilidade talvez preceda um pouco o texto em si, esse rebento, este filhote no mundo. Primeiro ele precisa da intenção e dessa sensibilidade. Como Nina Simone diria, o dever de um artista é refletir os tempos. E tudo isso envolve muita sensibilidade, porque nas artes estão os registros históricos da humanidade. De todas as décadas, de todos os tempos, os artistas sentem, pensam, registram e assim fica esse legado. Então, pode-se dizer que quem tem sensibilidade na vida tem mais possibilidade de desenvolver também sensibilidade na escrita. Então tem muito a ver com vivência emocional, seja ela uma experiência vivida ou uma experiência imaginada. Tem muito a ver com empatia, com um passeio imaginativo e experiências que a gente pode ter ou desenvolver. Então, uma pessoa quando escreve, ela pode descrever algo que existe ou criar algo completamente novo, desafiar o óbvio e desafiar nós mesmos com alguns pensamentos que refletem os nossos tempos. Então, para dar um douradinho assim do que seria essa oficina, é sobre isso. E, aproveitando a carona da Teca, já falando em sensibilidade, o terceiro tema que a gente vai tratar vai ser sobre a oficina de estrutura disruptiva, né? Um termo, uma expressão que complica um pouco. Como assim, né? Estrutura disruptiva. Tudo que é disruptivo é fora do padrão, não respeita protocolos pré-determinados, e o fazer artístico é sobre isso, é sobre liberar uma espontaneidade livre de julgamentos, livre de prerrogativas necessárias ao uso, né? A gente defende o não uso de manuais. Manuais no sentido, claro que eles são úteis em determinados momentos, mas quando a gente libera algo genuíno, né? Algo até espiritual de dentro de nós para fazer alguma coisa, escrever no caso, pensar sobre a escrita, tem a ver também com a surpresa, né? Com surpreender, com colocar elementos que não são esperados. E a gente tem total liberdade para fazer isso. E muitas vezes nós, enquanto escritores, escritoras, artistas, a gente tem um pouco de receio porque a gente sabe que do ponto de vista da comunicação,
A mensagem acontece na recepção, embora a gente intua muito, premeditar, né, uma intenção e fazer com que ela se valha, né, quando de fato sair de dentro da gente, né? Mas eu tenho uma coisa para contar para vocês, se vocês não pensaram ainda. Nem sempre isso dá certo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não tem que se frustrar se a recepção for diferente da nossa intenção primeira. Talvez seja até melhor, né? E aí é o processo de aprendizado. E a estrutura disruptiva é sobre isso. A gente não entende que a escrita deve seguir um programa, um cronograma, né? É sobre falar que dentro de uma cartola vai sair caneta, lápis, copo e o medo, né? É o momento em que a gente paralisa o leitor e a leitora da melhor maneira possível, mas do tipo, opa, algo de estranho me foi dito aqui e me interessa, vou me demorar um pouco mais aqui, nessa parte, nesse pensamento, nessa proposta. Escrever é sobre propor, e ter uma estrutura disruptiva dentro desse contexto é propor o improvável, por que não, né? Tudo vale. Então, é muito mais essa afeição sobre a surpresa, né? E é nessa conversa que a gente quer entregar para vocês talvez um dos maiores tesouros do fazer artístico, né? E sobretudo da escrita, que é, de fato, colocar algo inédito. E é inédito mesmo que já tenha sido dito, mas ser dito por nós é inédito no mundo, sempre vai ser. Ninguém vai fazer isso uma segunda vez da mesma maneira como a gente fez, né? Então, é um pouco sobre isso, essa estrutura disruptiva. Belíssimo. Então, o episódio 4 vai ser sobre musicalidade. E tudo que a musicalidade envolve, né? Porque a musicalidade, ela envolve até um certo tipo de jeito de fazer. E tudo isso, nesse fazer poético, se reinventa. Então, convido vocês a esse passeio, onde a gente vai avaliar algumas modas musicais, desde o soneto, o rap, o slam, o samba, porque tudo tem musicalidade na palavra falada, na palavra cantada, na palavra imaginada e nos silêncios. E cada um tem a sua razão de existir e o motivo de estar ali. Então, para além daquele nosso conhecimento breve de regularidade métrica, a gente está aqui para discutir também a musicalidade no verso livre, porque ele existe e ele está aqui acessível para todo mundo, faz parte das nossas vidas. E é uma conversa muito gostosa de se ter. E uma conversa muito gostosa que leva para um exercício muito interessante na sua produção. Então, mais um convite para vocês. Bom, e como quinto pilar, que a gente acha extremamente importante de ser abordado do ponto de vista da escrita e da arte, de todos os segmentos da vida, mas aqui a gente vai se deter à escrita, é acessibilidade e inclusão. Sobre esse a gente vai ter o cuidado de ter um pouco de mistério ainda, porque vai ser uma terceira pessoa que vai ministrar essa oficina, mas aqui o nosso desafio é reiterar um pouquinho mais sobre a importância de ter esse estímulo de acessibilidade também nesse estilo artístico, se assim a gente pode classificar a escrita, que muitas vezes é amarrado, né, a condições muito determinadas de produção. Então, a acessibilidade nesse sentido vem como um dos pilares não só da oficina, mas da jangada, de propor condições, recursos mínimos que sejam, mas a gente se esmera para que os mais abastados estejam presentes dentro das nossas condições, também financeiras, né? Porque a gente sabe que atualmente a gente lida com alguns limites, mas a acessibilidade nesse quesito de conseguir incluir, né? De ser algo que consiga transcender as esferas com as quais as pessoas que têm plenos sentidos de tudo, né, conseguem acessar. A gente quer ultrapassar um pouco isso. Exatamente. Com tudo isso que nós dissemos, vocês podem perceber que eu e Tiane consideramos que a escrita é um lugar expressivo muito importante e é sim um território de se fazer política. Então, um acesso às produções artísticas de forma geral e o acesso para que essas pessoas possam ser artistas e consumidores é um debate extremamente importante e é um debate que acaba impactando a nós enquanto produtores artísticos, produtores culturais, pessoas que produzem arte, pessoas que querem poder, por que não, mandar os seus produtos artísticos para que todos possam consumir. E isso é uma responsabilidade nossa, de lapidar a nossa arte de um jeito que ela possa chegar aonde a gente quer que ela chegue. Assim como a nossa jangadinha, que a gente manda com todas as pressas para alto mar
e fica torcendo para que ela chegue no seu destino. E assim a gente quer fazer com cada regalo, cada filhote artístico, garantir que ele possa chegar às pessoas que querem consumir esse tipo de produto, serviço, espaço. Então, esse é um convite bem amplo para todas as pessoas que são personagens sociais, ou seja, todas as pessoas estão super convidadas a refletir esses temas conosco. Bom, e a partir disso, né, a gente reitera o convite para que todos e todas participem desses momentos. A gente quer trazer a nossa contribuição humilde de aprendizes, de pessoas que aceitaram um chamado que nos é muito caro e, dentre outras coisas, essa é uma característica que eu e a Teca compartilhamos, dentre várias outras, né? E a gente acha que esse é o momento, né? Não há momento mais sensível, talvez, e importante da gente ser mais empático, ter mais discernimento sobre as nossas próprias condições de vida e a maneira como a gente escolhe lidar com os nossos privilégios, com as nossas faltas. A jangada ela é indefinível, eu diria. Ela traz todo esse repertório, embora esteja nascendo, né? Já vem com uma carga de marinheiro, né? Já vem com um repertório de viagens aí que em alto mar a gente vai descobrindo, né? Então, só mais uma vez para reforçar, o convite está feito, a primeira oficina está feita, né? Foi dada a largada e acompanhe a gente, né? Isso tudo vai ser sempre disponibilizado nas nossas redes, sempre avisaremos quando as coisas estiverem acontecendo e o que está acontecendo, como fazer, como entrar, como consumir, como assistir. E, bom, em síntese, eu acho que é isso. Isso aí, todos a bordo. Então fiquem ligados, @somosjangada. Sigam a gente no YouTube, se inscrevam para receber notificações, já dá um like aí para dar um apoio. Artistas na quarentena precisam de palminhas. Então vamos lá, pessoal, agora nós queremos likeinhos. Vamos lá, a gente está fazendo a nossa parte e estamos contando com vocês. O convite está feito, todos a bordo e nos vemos lá. Jangada. Logo da jangada. Um círculo amarelo com as bordas em azul escuro, o desenho de uma jangada e a palavra jangada, escrita no seu interior, em azul escuro. Audiodescrição, Gabriel Grilo. Edição de vídeo, Thiago Lázari. Edição de áudio, Ali Fonteca. Captação de imagens, Ali Fonteca, Camila Lopes, Gabi Leão e Tiane Ávila. Legenda, Ali Fonteca. Música, Pedro Petraco. Narração e elaboração do texto, Ali Fonteca e Tiane Ávila. Voz da trilha, Camila Lopes.